porque a memória que a pessoa tem da sua adolescência, da sua idade adulta mais jovem, é muito recente mesmo para quem tenha 45, 50, 60 anos. Ah, mas eu fui um atleta na minha adolescência, na minha infância, portanto, portanto é que é o problema. Portanto, deve ser igual. Não, não é mais igual. Tu terás uma memória mais aprimorada, digamos assim, vai ter mais facilidade de voltar a fazer aquele exercício. Voltar a praticar o tênis, o golfe, o futebol, como tu praticavas. Né? Mas vai ter que passar por um processo de reciclagem, de adaptação muscular, para que possa exercer com plenitude, ou dentro do que a idade também permite, e também evitar lesões, evitar danos mais sérios ao seu organismo. Diz uma coisa, te cortei, não? Não, depois eu pergunto. Quantos por cento, na verdade, desse pessoal que faz academia, que eu sei que tu vive muito em contato com o pessoal que faz musculação? Estou te perguntando porque eu sou assíduo frequentador de academia. E como eu te fiz essa pergunta do esportista que se acha esportista, porque eu me incluo, né, nessa turma. Eu tive uma lesão há pouco tempo atrás de tendão patelar, Sérgio, que eu fiquei na época, eu fui muito bem operado pelo Costa Silva, mas na época o tratamento era um pouquinho mais sofrível do que é hoje. E eu me lembro que eu fiquei 40 dias engessado, achei que nunca mais fosse caminhar direito, e justamente por achar que era atleta ainda. Não faz muito tempo, depois de sarar dessa lesão, que eu voltei para a academia e tal, e fui fazer o que a gente chama de sombra com um saco de areia, quase apanhei do saco de areia. Daí eu me dei conta que já não podia mais fazer o que eu fazia antes, né? Então, quantos por cento desse pessoal que frequenta a academia te procura para fazer uma avaliação e para ter uma orientação? Muito pouca, o percentual é muito pouco, está crescendo, felizmente. E não falo isso com nenhum viés comercial, mas no sentido de medicina preventiva. As pessoas começam a tomar um pouco mais de consciência, mas via de regra as pessoas vão direto para fazer a sua prática desportiva sem orientação ou no máximo consultando, tendo o auxílio de um professor de educação física. Obviamente ter o professor de educação física ao seu lado é melhor do que nada. E muitas vezes não é nem professor, né? Muitas vezes não é nem formado ou é um instrutor que se mete a ser professor de educação física. Felizmente o Conselho Federal, o Conselho Regional de Educação Física estão tendo um pouco mais de atenção nesse sentido. Mas é importante que o praticante de exercícios físicos rotineiros, e a gente insista que eles sejam rotineiros e não somente casuais, como tu colocaste, uma vez por semana, uma vez a cada 10 dias, tenham noção, via um médico, via um nutrólogo da sua alimentação, via o médico do exercício em relação à quantidade, à maneira de fazer o seu exercício, o equipamento, como tu colocaste, o tênis adequado, a vestimenta adequada, o piso adequado. Eu quero correr, posso já iniciar com aclives ou declives, sabe? Tem uma série de pequenos dados, pequenas questões que são... Até o tipo de tênis, né? Se é pronado, se não é, né? Como é que a gente pode fazer junto a um fisioterapeuta ou junto a um educador físico para que esse atleta não venha, esse praticante não venha a ter danos em relação a essa particularidade do seu corpo. Então, tudo isso a gente consegue levar de uma maneira fazendo um trabalho multidisciplinar, mas desde que a pessoa atente para isso. Volto a dizer, sempre no intuito de que o exercício lhe traga rendimento, lhe traga prazer, né, e não venha logo a gerar uma lesão que o vá fazer com que ele perca a vontade de realizar seu exercício e se torne mais um dentro da enorme legião, cada vez maior, preocupante de sedentários. Na minha profissão, e eu acho que várias profissões, a gente usa muito a coluna e às vezes de forma errada, né? Para não chegar lá no Dr. Sérgio direto na cirurgia, o que a medicina do exercício pode ajudar? Para vocês três que são cirurgiões, muito. Porque eu vejo muitos colegas pararem a profissão, interromperem numa época que podiam estar... Eu tenho colegas que estão interrompendo a profissão agora no auge, né? Que estariam assim, podendo usufruir muito agora da experiência que ganharam, parando porque estão fazendo cirurgia de coluna e não querem mais, não podem mais operar. Foram mal operados também, né, Sérgio?
Não, mas tem gente que não é só por isso, por exemplo, mais trabalhar. Cirurgiões, vocês três são exemplos disso, em diferentes áreas, né? Vocês muitas vezes têm que, durante o ato cirúrgico, se colocam nas posturas mais inadequadas possíveis, o conforto é do paciente. Usar cinta resolve para ajudar na postura? Isso é mito ou verdade? Não. Agora que eu estou com os dois aqui que podem me Eu não ajudar. sei qual a opinião do senhor. Para mim é um trabalho muito bem feito, volto a dizer, do nosso centro de força, que é a musculatura abdominal junto com a musculatura lombar. Isso vai te dar uma noção de centro de gravidade muito grande. Claro que junto com trabalhos de reforço, principalmente volto a citar os casos de vocês, cirurgiões, de reforço de musculatura de ombro, musculatura cervical, mas principalmente quem dá bastante atenção à musculatura abdominal, prescinde, na maior parte dos casos, claro que há particularidades em que o Hahnemann pode vir a recomendar isso, mas se faz esse trabalho de uma maneira preventiva, não vai precisar chegar então, uso. Para cirurgião, o negócio é fazer exercício. Tem que fazer, vocês têm que se considerar mais ou menos gladiadores. Porque a postura que é exigida de vocês durante um ato cirúrgico, vai para cá, olha o ombro, cadê o apoio para cotovelo, cadê o apoio? Vocês ficam, a Deus dará, literalmente. Então, ou vocês têm um arcabouço muscular muito bem sedimentado, muito bem formado, ou vão pagar literalmente o pato por isso, por não terem tempo de se cuidar. Vocês cuidam tão bem dos seus pacientes e tem que se lembrar que os pacientes, para serem cada vez melhor cuidados, precisam de médico e odontólogo prestando atenção na sua saúde. E doutor Sérgio, precisando da cirurgia, que tipos de cirurgia hoje podem resolver que a pessoa não precise interromper a sua profissão assim tão bruscamente? Eu até gostaria de colocar minha colher na primeira questão que tu colocaste. Eu sempre respondo essa pergunta do uso do cinto. É a cinta? Pessoa, porque dizem que botar uma cinta ajudaria. Elástica. Nós só indicamos essa cinta, ou o cinto, quando numa fase aguda de dor, por um período muito curto, para analgesia. Não queira substituir o cinto ou a cinta muscular que tu tens que ter por um cinto elástico. Porque, obviamente, nós temos que ter a musculatura de tal forma trabalhada, como a Zanini falou agora, que a gente possa prescindir de uma muleta, de um suporte externo. Porque se você usa isso a longo prazo, mais a musculatura vai ficar flácida, mais a tua coluna vai sofrer. Então, o trabalho muscular permanente, constante, corrigindo postura, reforçando abdominais, alongando a musculatura posterior, enfim, todo um cuidado de correção postural é o que nos evita de chegar, muitas vezes, a problemas de ordem cirúrgica. É lógico, tem N situações que nada disso vai adiantar, porque as doenças degenerativas estão aí e independe da nossa vontade, independe do nosso trabalho muscular, independe da nossa profilaxia, porque a degeneração vai ocorrer. E existe a predisposição genética para isso, N situações familiares que a gente vê isso bem claro. Pai teve, filho tem, neto vai ter, e com muita frequência. Então, a degeneração, antes e acima de tudo, e a gente tem que deixar isso claro para a população em geral, a predisposição genética. Por mais que tu trabalhe a musculatura, por mais que tu corrijas a tua postura, gente aos 20, gente aos 30, já com discopatia degenerativa, com artrose, com hérnia de disco e problemas consequentes a isso. E desse pessoal de academia, hein? A gente está entrando no assunto da academia porque assim, aumentou muito a procura, né? Sim. Até pouco tempo atrás não existia essa busca pela musculação, né? O que te chega? Te chega muita gente de academia que faz musculação com problema de coluna ou, pelo contrário, tem chegado menos em função de que o pessoal está fazendo mais exercício? É difícil eu te responder assim especificamente essa pergunta, mas a gente vê com muita frequência, ou eu vou dizer até a gente via com muita frequência, o exercício inadequado, mal orientado, ou hiper solicitado, levando a problemas. Hoje a gente já começa a notar uma mudança de mentalidade do fisicultor, do professor de educação física, já com os cuidados posturais, com os cuidados relativos a cada um, de fazer um exercício adaptado para cada pessoa, a sua faixa etária, a sua massa muscular, as suas deficiências. Começa a ver devagarinho uma mudança na mentalidade dentro das academias. Mas ainda muita coisa
extremamente errado. E eu posso dizer com certeza, a hipersolicitação é o pior dos problemas. Eu te fiz a pergunta justamente por causa disso. Porque, assim, a gente vê quem frequenta academia todos os dias e às vezes isso é um lazer. Né? O Zanini já me viu várias vezes frequentando a academia de musculação, que para mim é um lazer. Eu me mudo o meu dia da sala de cirurgia e eu falo sobre outros assuntos e tal. Mas a gente vê exatamente isso. A gente vê assim, muita gente fazendo errado, sem orientação, e carregando carga. Quer dizer, o cara tem 50 quilos, está fazendo lá agachamento com 150 nas costas. Obviamente, isso vai causar alguma lesão, né? Não tem como carga, não, né? Com certeza, com certeza. Então, se ele já tem uma predisposição, então nem se fala, né? Mas o uso inadequado do equipamento, com muita frequência, chega a nós com lesão aguda e agravada, quando aquele método, aquela atividade que ele faz deve ser exatamente o contrário, para protegê-lo. Né? Para favorecer. Para favorecer. E ele acaba se prejudicando pela hipersolicitação. E uma coisa que é muito importante ser ressaltada, um fator muito importante, é fazer com que o exercício traga benefícios, o exercício seja bem prescrito, seja bem orientado. E prestar-se outra atenção também, que já o Miguel colocou, de que aonde começa, e essa tua pergunta é muito pertinente, Miguel, para o Henneman, aonde começa a competitividade num esporte, normalmente acaba a saúde. Quer dizer, o esporte tem que ser praticado por nós, que não somos profissionais de esporte, né, com o intuito de ganho de saúde.